Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não tiver inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Estamos aí a 30 e poucos inscritos de bater 1.700, então se você puder se inscrever, vai ajudar bastante o meu trabalho. Nessa semana tivemos muitos jogos, um jogo que não tem o que falar, né, o jogo do Scorpions, que foi adiado por conta das chuvas, então não vou falar desse jogo. O jogo entre Macaé Oilers e Tigres, eu vou falar um pouquinho na hora de Brasileirão, mas o jogo foi só até o segundo quarto, né? Vamos começar falando de Cavalaria 2 de julho 28, Sergipe Redentores 13, né? A Cavalaria vence mais um jogo, consegue trazer o seu ataque para uma boa atuação, né? O Raymond Cotton, que eu tô gostando muito mais do que ele tinha apresentado ano passado pra gente. Eu acho que é um cara que não é o melhor dos que a gente tem entre os jogadores internacionais, mas é um cara que tá jogando bem, tá fazendo seu papel, entendeu já também a responsabilidade que ele tem dentro desse elenco, e isso é muito importante também para algumas situações em que ele precisa realmente pegar a bola e garantir o jogo. Eu sinto que cada vez mais ele também já entendeu esse papel dele dentro do elenco da Cavalaria. E foi um jogo muito bom. Mais uma vez a Cavalaria com um ataque que no primeiro tempo foi bem mais dominante, conseguiu se impor mais, conseguiu controlar bem as ações, e diferente do que a gente tinha visto no jogo contra os Jangadeiros, a gente não viu uma queda, né, de produção no segundo tempo. A gente viu o Redentores conseguindo conectar mais algumas coisas, teve os 2 touchdowns, mas em nenhum momento pareceu ameaçado, né? Então foi bom para a Cavalaria ter essa vitória, né? Eu acho que é uma equipe que depois do jogo contra o Mariners entendeu também algumas coisinhas, né, do que vai ter que melhorar para um cenário de playoff, mas uma equipe que aprendeu também com sua última vitória, né? Olhando um pouco mais as anotações, né? Falei do ataque comandado pelo Cotton, foram 375 jardas totais. A gente viu um jogo terrestre fluir muito bem no primeiro tempo, não tanto no segundo. Acho que também o aspecto da defesa já imaginar um cenário de gastar relógio e tudo mais, conseguiu se proteger um pouco melhor, mas a gente viu um jogo terrestre ter ritmo, coisa que a gente não tinha visto nas outras partidas. O problema para mim que eu tenho com o Cotton é que as interceptações dele são muito ruins, né? Num aspecto de que todas parecem que são decisões ruins que ele toma na hora de soltar o passe. Tem alguns caras ali que tomam interceptação porque a defesa realmente se posiciona muito bem, porque a bola fica dividida. O Cotton tem um problema ali, na minha opinião, de decisão na hora nas interceptações, né? Eu não consigo olhar para as ints dele, pelo menos nesse último jogo, e não achar que ele poderia ter tomado uma decisão melhor, né? Seja em soltar a bola para outro cara, seja em não soltar a bola para ninguém. É um probleminha que eu tenho com ele desse último jogo, né? Poderia ter sido mais interceptações, inclusive. A defesa dos Redentores passou perto de bloquear. E a defesa da Cavalaria, eu acho que tem um papel muito grande nessa vitória também, porque, primeiro, sabia que encarar um quarterback novo, né, o quarterback da equipe dos Redentores, o Devon, e conseguiu controlar bem. Ele não começou o jogo, mas ele jogou a grande maioria da partida, né? O Matheus jogou ali o primeiro quarto, o Devon jogou o restante da partida. Conseguiu controlar bem, né, o quarterback novo, né? O plano de jogo não pareceu tão diferente com a chegada do Devon, pelo menos por enquanto. E apesar do Lamarco ter tido boas corridas, né, e ter tido um touchdown, na grande maioria do jogo não deixou o Lamarco crescer, né? E o Lamarco é um cara que tá fazendo um pouco de tudo para essa equipe de Redentores, né? E é um running back muito bom, né? Então a equipe conseguiu controlar bem ali as ações, cedia ali às vezes uma corrida de 10, 12 jardas e tudo mais, mas no geral conseguiu anular bem para que ele não tivesse um jogo explosivo, né? Que a gente sabe que ele é um jogador de característica assim, né? Que vai explodindo com o passar do jogo. Então a defesa teve um papel muito importante nesse aspecto. Olhando para a equipe do Redentores, a chegada do Devon, né, ele teve 9 de 18 para 121 jardas. Eu senti que a falta de entrosamento acabou falando mais alto, né? Perdeu algumas janelas, tiveram alguns dropzinhos também, mas você vê que ainda existe um certo desconforto por ele não ter talvez treinado muito com os caras, né? O ritmo de jogo e tudo mais, isso pesa. Um vídeo que eu recomendo muito, que eu posso até de repente colocar aqui no card, é um vídeo que eu falei no Marra sobre o aspecto de trazer os jogadores americanos, a hora certa de trazer esses caras, e para mim nada contra o Devon, mas não sei se era uma decisão ideal para esse momento, né? O Marcus Peterson realmente não estava jogando bem.
a equipe sentiu que o Matheus também não ia conseguir tirar mais, e eu respeito isso, mas eu não sei se nesse momento, com uma janela tão curta, o ideal era você trazer um outro cara americano que ia ter que se adaptar com o elenco e tudo mais. Mas o Lamarco, né, como eu falei, foram 14 carregadas para 82 jardas, uma média de quase 6, o que é muito, né, para qualquer padrão de futebol americano, mas acabou não sendo suficiente para esse jogo. O Davi Prado foi um cara que jogou muito bem, eu lembro que eu falei dele na estreia, foram 111 jardas, né, 6 recepções, então outro cara que está se destacando aí nesse corpo de recebedores da equipe do Redentores. Mas a defesa, apesar das 3 interceptações, e ter condicionado melhor o seu jogo terrestre no segundo tempo, sofreu ali de novo no aspecto de jogo aéreo, né? A gente viu o TD do Irving, né, numa situação de 1 contra 1. A gente viu também, eu tinha deixado anotado aqui, me fugiu agora o nome do outro jogador da Cavalaria que tinha feito touchdown. Então, foi um time que foi se ajustando para no segundo tempo entender também melhor como marcar, mas no primeiro tempo sofreu bastante, né? E essa dor do primeiro tempo, a equipe não conseguiu recuperar para o segundo. Então, desse jogo eu acho que é isso, a equipe da Cavalaria vence com mais tranquilidade, sem sofrer tanto. Foi uma vitória importante, olhando agora para o restante da fase regular. Vamos falar agora de Porto Velho Miner 0, Sorriso Hornet 78, né? Tinham falado 86, né? Mas o pessoal do Sorriso passou a informação que não tinha sido esse placar, né? Teve uma confusão ali na transmissão e tudo mais, mas não muda que foi uma vitória acachapante da equipe de Sorriso. Não é um jogo que eu tenho muita coisa para falar, porque assim, a gente tá falando de um Porto Velho Miners que é um time muito novo, é um time que a gente já entendeu qual que é a realidade dos caras nesse momento, e é um time que vai sofrer realmente essas derrotas assim fortes contra times bem organizados, bem treinados e que tem bons jogadores, né? A equipe de Sorriso dominou nas 3 fases. Eu acho que existem pontos importantes que a gente pode levar para os dois lados para as duas equipes, né? Para a equipe do Porto Velho, tem que pegar esse jogo para ser talvez o maior aprendizado da história da equipe, porque a equipe foi dominada em 3 fases: ataque, defesa e special team. Tem que ser o time que tem que entender mais a intensidade do jogo, e entender que se você pegar um adversário bom, ele não vai tirar o pé. E para mim, foi a maior qualidade de uma vitória como essa que o Hornets teve. A maior qualidade, o maior sinal de respeito, o melhor que você pode fazer nesse jogo é realmente você fazer o máximo de pontos possível. Eu sei que tem gente que fala sobre como não é um placar bom para o futebol americano, eu também concordo, ninguém gosta de ver esse tipo de placar, mas não tem sinal de respeito maior para um adversário do que você continuar com o pé no acelerador, você continuar pontuando, você fazendo o máximo possível imaginável. Existem algumas discussões de saber vencer, né, que tem jogos e jogos, mas o que o Hornets fez nessa partida, para mim, foi a maior prova de respeito à equipe do Porto Velho Miners, que foi, não tiramos o pé, a gente foi até o final, teve intensidade nas 3 fases, a gente forçou o erro do adversário, a gente trabalhou para eles errarem e conseguiu um placar de quase 80 pontos. Então, eu respeito muito que a equipe tenha feito da forma que fez, mas eu particularmente torço para que a gente veja isso cada vez menos, né? Pro futebol americano, o ideal é que a gente tenha jogos parelhos, jogos apertados, jogos pegados. Ninguém realmente quer ver um jogo com uma diferença tão grande, tão drástica. Mas é uma realidade do futebol americano, não é só do FABR. É das ligas europeias, é do college football que todo mundo fala. Então, é uma realidade que a gente não quer que aconteça, mas é uma realidade. Passando agora para o outro jogo da Conferência Centro-Oeste, a gente teve Rondonópolis Hawks 7, Cuiabá Arsenal 19. Né? Uma das surpresas da rodada, quiçá talvez a maior que a gente teve. E assim, foi um jogo muito diferente dessa equipe do Hawks, no aspecto de... o jogo diferente do ataque, né? Vamos ser sinceros, não vou jogar pedra na defesa, porque a defesa jogou muito bem. Foi um jogo muito ruim do ataque do Rondonópolis Hawks. O Zankin, que eu tinha falado no último vídeo, que eu sentia que ele poderia ser o cara, poderia ser o protagonista, estava mostrando sinais de que estava distribuindo bem a bola. Teve uma partida péssima, com 5 interceptações, que poderiam ter sido 8. Tomada de decisão ruim em alguns momentos. Eu até pensei em fazer um vídeo falando sobre 2 jogadas onde ele teve péssimas decisões que poderiam ter sido interceptações. Uma acho que até foi, a outra não. E assim, eu falo isso sem querer ser desrespeitoso, mas eu acho que é a melhor colocação. Você não pode ser só leão em jogo pequeno. Você tem que saber jogar os grandes jogos. Ninguém quer que você seja o cara que vai lançar para 500 jardas num jogo
parelho ou num jogo grande da sua conferência. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas você não pode ser o cara que, no jogo contra as equipes mais fracas, você vai lançar para 450 jardas e no jogo contra defesas mais bem treinadas, você vai lançar para 75, 80, 100 jardas. Nem lembro de cabeça aqui, eu acabei não anotando. Mas você tem que jogar bem, você tem que performar independente do adversário. Você não pode ter uma distinção tão grande de um jogo para outro. Falando da equipe do Arsenal, sendo bem sincero, eu vejo a principal mudança a atitude, né? A gente viu uma equipe que quis ganhar mais. A gente viu um ataque que o Dandan se arriscou menos, o ataque produziu menos, mas também errou menos. Então, assim, foi uma enxugada, talvez, do que a gente viu do jogo contra o Hornets, mas uma equipe que errou menos. Obviamente, tiveram ali situações que a defesa do Hawks roubou a bola, deu segundas e terceiras chances para o ataque da equipe da casa vencer o jogo e não conseguiu, mas o Arsenal fez sua parte. Né, o Dandan conseguiu controlar bem o jogo, a equipe usou o Fletcher, apesar do Fletcher ter sido um fator maior na defesa do que no ataque, porque teve a pick six que matou o jogo, né, mas o Fletcher é um fator. A jogada do Igor Mota, uma hora de tanto bater, você vai conseguir, e a jogada do TD do Igor Mota foi isso, talvez tenha sido a única jogada muito explosiva da equipe do Cuiabá Arsenal, mas foi o suficiente porque essa defesa jogou muita bola. E assim, eu posso falar da atuação do Zanquim, posso falar das decisões ruins, óbvio, acho que existe o demérito da atuação dele, mas tem muito mérito do que a defesa do Cuiabá fez. Foram 5 interceptações, teve a pick six, mais uma vez, o jogo terrestre do Hawks não apareceu, foram 18 jardas terrestres, e no jogo em que seu QB não está jogando bem, isso faz ainda mais falta, apesar do TD ter sido corrido, né, a equipe não conseguiu estabelecer o jogo terrestre mais uma vez, então isso tudo são fatores, né, para quando a gente olha para esse jogo, né? E assim, agora o Hawks vai ter Sorriso no próximo jogo. Sorriso viu o que aconteceu, viu a tomada de decisão do Zanquim, viu os problemas que a equipe adversária apresentou e vai conseguir montar um plano de jogo olhando para isso, né? Então, eu olhei aqui das anotações para ver se tinha alguma coisa que eu estava esquecendo. E para fechar, eu queria falar muito sobre o kicker da equipe do Cuiabá Arsenal. Eu até cortei o vídeo, né? Porque eu fui buscar o nome aqui que o Rafa da FABR Highlights tinha me mandado, que eu queria falar do Raulin Leal. Né, ele está sendo muito importante para essa equipe do Cuiabá Arsenal nesse momento. Né, um kicker que tem uma história muito grande dentro do FABR. Na estreia teve um papel importante pontuando apesar da derrota. E nesse jogo, né, os 2 field goals que ele fez, os 6 pontos que ele garantiu, foram fundamentais para a equipe no primeiro tempo estabelecer a liderança e a equipe conseguir vencer mais uma vez. Né, então, você tendo um special team bem trabalhado, mais uma vez, a importância dos special teams dentro do FABR, você pode ter certeza, foi crucial para essa vitória. Né? Se ele não tivesse convertido os 2 field goals, o jogo poderia ter sido totalmente diferente, teria ido para o intervalo com 0-0. Né? O Hawks poderia ter feito diversas outras coisas, arriscado coisas diferentes, porque não precisaria correr atrás do placar. Então, a atuação dele foi fundamental para essa equipe do Arsenal e ele está tendo um peso muito grande dentro da BFA. Então, ele pode ser um cara aí que, de repente, em jogos mais parelhos, vai ser o fator decisivo para uma vitória. Passando agora para a Conferência Sudeste, a gente tem Galo Futebol Americano 44, Cruzeiro Futebol Americano 9, clássico aí do Sudeste, né? O Galo vence mais uma vez, até fez uma brincadeirinha lá nas suas redes sociais com relação às vitórias recentes sobre a equipe do Cruzeiro. E um jogo que foi dentro do que a gente imaginava, do que eu imaginava pelo menos, né? Um Galo que está correndo muito bem com a bola, cada vez mais o Marquinhos ganhando o espaço que ele merecia como running back 1. Né? Ano passado ele dividiu muito entre Brasileirão e BFA, mas esse ano eu acho que o Galo merecidamente deu essa vaga para ele de running back 1, trouxe o Ariel para ser o running back 2, que também tá jogando bem, teve touchdown na abertura do Brasileirão, teve touchdown agora no jogo da BFA, então o Galo tem aí uma dupla no backfield muito forte, que produz pra caramba, mas eu tô gostando muito de ver o Marquinhos como running back 1, eu acho que ele já tinha feito por merecer esse espaço, foram 3 touchdowns que ele teve no último jogo contra a equipe do Cruzeiro, é um cara que tá movendo muito bem as correntes, o L tá fazendo um grande trabalho para ele também, mas merecia, né? Eu acho que ele merecia mesmo ter essa oportunidade como running back 1 e tá mostrando muito pra gente nesse começo de competições que o Galo tá jogando.
O Caravita sentiu um pouco de melhora dele, tem pontos de atenção, né, como a interceptação, como o fumble ali na entrega, numa jogada com o seu running back, mas a gente tá vendo ele se soltando cada vez mais, né, é um plano de jogo um pouco diferente do que ele tinha no Rio Preto Wilders, então eu acho que são as adaptações, são os ajustes, e eu acho que até o momento que esse Galo for realmente testado, ele já vai estar bem entrosado com todo mundo. Marlos apareceu um pouco mais também nesse segundo jogo, né, teve o TD do Vilaça, que foi o único TD de passe da equipe na partida. Outro cara também que tá jogando muita bola há bastante tempo. Outro cara que é muito bom na red zone, né? Ele até brincou comigo quando eu fiz aquele vídeo falando sobre o Vitor Hugo Mega. O Vilaça também é um cara muito bom ali na parte final do campo. Defesa jogou bem, com 2 interceptações. Poderia ter sido uma para casa, né? Mas teve a falta ali depois da interceptação. E assim, eu acho que o principal destaque para essa equipe do Galo nesse começo, né, agora dessas competições nacionais, é como o Special Team está tendo um trabalho melhor, né? A chegada do Lessa foi muito boa para essa equipe, uma equipe que ano passado viu os Special Teams sendo um fator para perder 2 finais, né? Então decidiu trazer um coordenador bom para essa função, né? Um time que está jogando mais disciplinado nos Special Teams, que está se arriscando mais nos Special Teams, está trabalhando melhor como unidade de uma forma geral, usando também jogadores titulares ali para isso, que eu acho uma coisa muito boa e muito importante. E o Lessa está fazendo um trabalho muito bom com essa equipe do Galo, né? Então, quando você tem um elenco muito bom e você precisa acertar detalhes, é muito bom você se preocupar com esses detalhes, né? E o Galo acertou em cheio, trazendo o Igor Lessa para essa unidade. Da equipe do Cruzeiro, para a gente falar um pouquinho também da equipe celeste, o Javar, mais uma vez, não teve ritmo com o ataque, né? Eu entendo toda a situação, né? Um cara que chegou ali num outro momento, a equipe não teve também jogos depois da Taça Brasil, onde ele poderia fazer alguma coisa, né? Então, teve o primeiro jogo lá, o Tubarão encerrado, agora pega o Galo, que é uma defesa muito melhor, lançou para 2 interceptações, teve alguns momentinhos ali que a gente viu ele conseguindo conectar, saindo um pouco do pocket e produzindo algumas coisas, mas falta ritmo para esse ataque como um todo, né? E eu acho que esse ritmo só vai vir com os jogos, então não tem muito o que fazer aí, né? É uma equipe que vai ter que continuar trabalhando bastante. É uma equipe que é difícil a gente prever, né, o que dá para sonhar com esse Cruzeiro ou não. Lembro que quando a gente fez a análise da tier list da BFA, eu falei que era um time que tinha que esperar para ver sendo otimista. E eu acho que ainda é um pouco disso, né? Venceu o Tubarão Encerrado por 1 ponto ali num jogo no detalhe. Agora contra o Galo, que é um adversário mais qualificado, não consegue se estabelecer. Tem o América Locomotiva, que vai ser um bom jogo. Tem o Vasco, que vai ser um bom jogo. Então, é uma equipe que tem que esperar, né? A gente realmente vai ser jogo a jogo para avaliar esse Cruzeiro. A defesa foi dominada fisicamente pelo Galo, mas isso não era algo que surpreendeu muito. Até começou bem, né? Conseguiu forçar uma parada numa quarta descida, mas o Galo foi construindo, e quando seu ataque também não fica em campo, você não tem tempo para descansar, né? Então acho que do Cruzeiro é isso para esse jogo. Indo agora para a Conferência Sul, a gente teve Timberrex 17, Almirantes 12, né? Um jogo muito apertado, muito parelho. Talvez até mais apertado do que muita gente imaginava. A equipe do Almirantes trouxe um jogo muito físico, né? Conseguiu reduzir o ataque do Rex a menos de 50 jardas terrestres, né? Que é o motor inicial dessa equipe, né? A gente sabe que o Romário e seus recebedores estão num ano muito bom, né? Nesse começo de BFA, mas o jogo terrestre era o carro-chefe, né? Vamos dizer assim, e a equipe não conseguiu correr, né? A defesa do Almirantes se portou muito bem, conseguiu forçar muitas paradas, né? Evitou muitos ganhos de jarda, e foi um jogo muito bom, né? Nesse aspecto de ser um jogo bem parelho e bem dividido, né? Onde até o final as 2 equipes tiveram chance de vencer. Foi um jogo muito tenso também, muitas faltas, eu deixei anotado aqui, né? O Rex cometeu 126 jardas em falta, 106 sendo só da defesa. Faltas essas que deram segundas chances para a equipe do Almirantes, colocaram a equipe de Itajaí em boas posições para ter novas oportunidades de pontuar, né? Muitas faltinhas evitáveis, né? Vamos dizer assim, o que não é tão a cara do Rex, né? Não é um time que comete tantas faltas, principalmente no setor defensivo. Falta, inclusive, uma falta que custou um turnover, né? Para essa defesa. E assim,
foi um jogo muito tenso, né? Era muito tenso, né? A cada momento uma falta que alguém reclamava demais daqui, alguém reclamava demais dali, ou uma falta que não era marcada. Um jogo que para mim fica marcado muito por isso, né? Ele ficou ali, só de lembrar o jogo, a gente tem ali muita situação de reclamação com a arbitragem, muita situação de jogadores reclamando, de ter ali um clima sempre parecia pronto para se desenrolar em alguma coisa mais intensa, ainda bem que não se desenrolou, mas foi um jogo muito parelho. Né, o Rex conseguiu ganhar ali usando mais o seu jogo aéreo com o Romário, fez tudo, já teve seu primeiro touchdown pela equipe, né, que foi o crucial ali para vencer. Né, as duas equipes foram muito bem na red zone quando chegaram. O Rex chegou 3 vezes, pontuou nas 3, o Almirantes chegou 2 e teve 2 touchdowns. O ataque do Almirantes teve um equilíbrio, né? Foram 80 jardas corridas e 86 passadas, mas o Carrara não consegue desenvolver esse jogo aéreo. Eu acho que ele tem todo o aspecto de versatilidade, de correr, em passes curtos ele conseguiu ir bem, né? Utilizando ali seus running backs, mas não é o cara tanto para passar essa bola em média profundidade, né? E assim, a defesa do Rex estava bem ligada com relação a isso. Isso vai ser uma questão muito interessante, porque no site da BFA a gente teve ali a atualização e confirmação da chegada dos jogadores que estavam com a equipe do Curitiba Crocodiles, e esse pacote envolve o Bassani, que eu fiquei sabendo por cima que também vai ter um papel ali como coordenador de ataque, né, auxiliando essa unidade, e vai ser, eu não sei se é uma disputa, né, mas vai ser interessante ver como que vai ficar essa divisão, porque eu acho que, obviamente, o Carrara ele traz ali o aspecto de corridas desenhadas, de corridas em option, ele traz uma variedade do que você pode fazer aí nesse aspecto, mas o Bassani é um quarterback muito bom, estava tendo uma temporada muito boa com a equipe de Curitiba, então vai se criar uma situação interessante. Né? Da defesa do Rex, né? Apesar das faltas que eu acho que foram um problema, né? Conseguiu anular bem o Carrara, olhando num aspecto do que ele pode fazer com as pernas, limitou ele a 50 jardas, a gente sabe que ele pode correr para muito mais que isso. Acho que tem alguns ajustezinhos ali nas situações de passes curtos e tudo mais que são um aprendizado para essa defesa, além, obviamente, da questão das faltas. Mas foi um jogo bom, foi um jogo tenso, foi um jogo parelho. Né? O Felipe até falou um pouco sobre o nível da divisão sul, eu concordo muito com ele em algumas coisas, mas foi um jogo bem físico, né? Bem a cara do sul, quando a gente olha para os dois lados da bola. Né? Mas eu acho que desse jogo é isso. Eu não tenho tantas anotações assim, porque não foi um jogo tecnicamente com nada muito fora da caixinha. Como eu falei, foi um jogo muito físico, muito marcado pelo clima meio tenso, né? A gente sabe que as duas equipes ali tem muitos jogadores veteranos, tem muitos caras do Almirantes que já jogaram pelo Rex também. Então foi um jogo bom, o Rex agora tá 3-0, a equipe do Almirantes agora fica com a campanha de 1-1. E com a chegada desses jogadores, né, do Croco para a equipe do Almirantes, o Almirantes vira uma equipe aí a gente ficar de olho, né, porque tem ali um complemento muito bom nessa defesa, principalmente na secundária, que eu acho que é onde vai encaixar ainda mais, né, tem Carneiro ali também que chega nesse pacote, chega Nasgu nesse backfield para dividir com um americano que já está na equipe. Vai ser uma equipe interessante para a gente ver até o final do campeonato, né, e o Rex não teve uma dominância muito grande nesse jogo, né? Então, quem sabe, num possível confronto aí de playoffs, a equipe do Almirantes pode sair com a vitória. Passando agora para a Conferência Nordeste, a gente teve Recife Mariners 48-0 contra o Carrancas, futebol americano. Um jogo muito longe do que eu esperava. Eu achava que o Mariners era favorito, achava que o Mariners venceria ali com suas 2, 3 posses de diferença, mas eu não achava que o Carrancas cairia tanto de um jogo para o outro, né? Depois de ter feito um jogo de tudo deu certo contra o Santa Cruz, veio para um jogo de nada deu certo, foram 2 jardas totais do ataque, um ataque que o João Vitor não está conseguindo ter a mesma qualidade que a gente viu no ano passado. O primeiro passe da partida foi a pick six do O'Shea, né? O O'Shea que está se destacando muito aí, foram 3 touchdowns para ele nessa última partida, 2 pick six e 1 pelo ataque. Teve um outro touchdown na defesa do Mariners também, um ataque que não conseguiu encaixar, né? Quando andava um pouquinho, tinha uma falta que voltava, o jogo aéreo não conseguiu ter muitas aberturas, o jogo terrestre também não, então fica muito difícil da gente avaliar esse ataque do Carrancas, porque é um ataque que começou mal, aí a gente viu um jogo bom, né? Talvez uma esperança de que poderia vir mais encaixado, e aí teve o que teve, né? O começo também já foi uma pancada muito forte para essa equipe do Carrancas. A defesa tem um mérito muito grande porque conseguiu forçar ali 3 turnovers na red zone, né, 2 na goal line.
iam ali na linha de 15, mais ou menos com o Fadini, mas não dá pra gente olhar para essa defesa que cedeu 30 pontos, né? Porque desses 48 a gente tem que levar também em consideração os pontos da defesa, então pelo menos 18, vamos dizer assim, que a defesa do Mariners fez, no caso, né? Mas não dá pra uma defesa que tomou 30 pontos, que tomou ali... Foram quase 195 jardas correndo, 215 passando, e não dá pra falar que a defesa jogou bem, né? A defesa até teve um momento ou outro ali de conseguir uma parada, de conseguir ali desviar um passe e tudo mais, mas foi um jogo só do Mariners, né? O Mariners controlou muito bem as ações, Álvaro Fadini, um jogo muito bom. É difícil a gente colocar o Álvaro Fadini na corrida de MVP quando a gente tem Quentin Williams e Nick Rooney que estão fazendo muita coisa na posição de quarterback. Dentro da própria equipe tem o O'Shea, tem o Adolfo, mas é um cara que está jogando muito bem, de forma muito sólida, e que a gente sabe que ele pode levar esse Mariners a um título, né? É um cara que tem muita experiência, é um cara que é um dos melhores brasileiros que a gente tem na posição. Já foi o melhor em alguns anos atrás, acho que agora ele está voltando a entrar nessa discussão, né? Depois do que ele teve ano passado com o Cruzeiro, que foi uma atuação mais discreta, na minha opinião. Mas a equipe do Mariners controlou muito bem o jogo, né? A defesa teve 3 touchdowns, teve um sack, 9 tackles for loss, um safety, produziu 122 jardas com os turnovers, então é uma defesa muito impressionante. Verdade seja dita, talvez não tenha encarado nenhum ataque tão qualificado, mas isso não tira o mérito do que essa defesa está fazendo. Vai ter um grande desafio, que vai ser agora o João Pessoa Spectros, né? Que é o próximo jogo, então... vai ser um grande termômetro também, porque vai encarar um ataque que tá correndo bem com a bola, tá passando bem a bola, tem um quarterback americano que faz um pouquinho de tudo. Vai ser um termômetro legal, né? Falei isso do Caçadores, vou falar isso pro Mariners agora, mas também falando mais da parte da defesa, né? Porque a defesa foi dominante em todos os seus jogos, né? E esse último jogo contra o Carrancas foi mais um selo ali para comprovar, né? Esses números você não consegue fazer com tanta facilidade, mesmo quando o seu time é muito melhor que o outro. Dando continuidade, agora a gente segue na Conferência Nordeste e vamos falar de João Pessoa Spectros, né? João Pessoa Spectros 61, Ceará Caçadores 20. E eu começo esse jogo falando que o Caçadores falhou no teste, né? Eu trouxe isso na última semana, tinha falado depois do jogo contra acho que o Calcaia Sabres, que o verdadeiro teste do Caçadores ia ser o Spectros, e assim, a equipe não passou no teste. É realmente muito complicado. Não soube achar formas ali de trabalhar com seu kickoff, ora tentou chutes curtos, mas é um adversário que consegue correr bem, é um adversário que tira proveito disso, ora teve os chutes com o Cox, ele levou um prend zone, então foi uma equipe que pecou muito em acertar detalhes nos special teams para conseguir ter uma atuação boa. Claro, o começo do jogo, essa equipe do Caçadores, eu já percebi que tem um ataque com o Bradley que tá pronto para o tiroteio. Mas se a defesa não tiver um mínimo de a gente vai conseguir parar, não vai dar. É realmente muito complicado quando a gente olha para esse jogo como um todo. 61 pontos, mais uma vez. A gente pode descartar o ponto de retorno, os 2 retornos, a gente pode descartar a pick six. Ainda são muitos pontos cedidos por essa defesa. E o Nick Rooney teve uma partida bem discreta até. Foram 10 passes de 15 completados, 146 jardas. Mas assim, 3 touchdowns correndo com a bola. A defesa do Spectros conseguiu entender o que o Bradley queria fazer, mais uma vez, porque não tinha jogo terrestre, então a equipe teve que usar o El Garcia como um recebedor praticamente, mesmo saindo do backfield. E querendo ou não, a defesa vai se adaptar, vai se ajustar, vai mandar às vezes uma pessoa a menos para pressionar o quarterback e vai conseguir, de certa forma, ir anulando você devagar, né? A defesa do Caçadores, como eu disse, dominada pelo chão, dominada pelo ar. Assim, o Nick Rooney conseguiu, nos 10 passes que ele conectou, ele conseguiu sempre achar exatamente o ponto onde a defesa estava desatenta para pendurar uma bola. E assim, é um jogo complicado da gente falar, né? Assim, 48 jardas terrestres, né? E você não vai conseguir ganhar jogos correndo tão mal com a bola. Os 2 desafios que o Caçadores teve, o Caçadores não foi bem. Acho que é uma situação, eu não vou dizer parecida com o que aconteceu com o Rondonópolis Hawks, porque para mim são aspectos diferentes, né? Mas assim, não adianta você jogar bem contra esses times que você sabe que não vão brigar por um título e os jogos grandes, né, os jogos contra esses adversários diretos, você jogar mal, né? Não vai adiantar você fazer isso, né? Então,
Desse jogo é isso, eu acho que a gente tá vendo um Spectros aí que tá melhorando muito. Cada vez mais se desenha Fortaleza Tritões, Spectros e Mariners como as 3 pontas aí do Nordeste. Vamos ver como que o cruzamento de playoffs vai importar ou não. A gente tem aí a gente tem Mariners e Spectros na fase de grupos, que também vai ser um grande termômetro, porque a gente já viu que Tritões e Spectros é um jogo bem parelho. Então a gente tem que ver agora esse Mariners contra esse Spectros para tentar entender o 1, 2, 3, né? Vamos dizer assim, numa ordem de favoritos que na prática acho que a gente não vai ter. A menos que a gente tenha uma coisa muito distante em Mariners e Spectros. Eu acho que esses 3 ali, eles estão na mesma prateleira, eles estão no mesmo bolo para levar sua conferência. Seguindo na Conferência Nordeste, falando de um desses 3 times, né? A gente teve Caucaia-Sabre 0, Fortaleza Tritões 55. Outra equipe que está mostrando um excelente trabalho em nós vamos pontuar, nós não vamos tirar o pé, nós vamos respeitar o nosso adversário colocando pontos no placar. É o Fortaleza Tritões. Já tinha feito isso na outra semana contra o Ferza, vem agora contra esse Caucaia-Sabres e faz isso mais uma vez. 239 jardas totais correndo com a bola, 8.2 jardas por tentativa. Não tem muito o que reclamar desse jogo terrestre. Veio numa proposta de ser um ataque no huddle nessa partida, que eu achei muito interessante, porque era um jogo que você poderia testar algumas coisas. Então a equipe testou essa proposta no huddle, correndo bem com a bola, usando o Maranhão, usando o Quentin também, que é um cara que traz isso, obviamente. Então você ter essas corridas desenhadas para ele também vão ser muito boas em momentos mais chaves. 7 de 7 na Red Zone, eu estava aqui olhando essas anotações, né? 3 de 4 em terceiras descidas. Cara, é muito difícil a gente olhar para coisas negativas para esse jogo da equipe do Fortaleza, né? Foi realmente muito impressionante. A defesa também, 4 interceptações, 1 pick six, 4 sacks. Eu acho que, né, quando você pega o que o Tritões teve, né, que foram 2 jogos muito apertados, né, apertados não, né, 2 jogos grandes, né, porque o Caçadores não foi tão apertado. Você teve 2 jogos grandes, Caçadores e depois Spectres, e agora pegando essa sequência de jogos mais fáceis, vamos dizer assim, é uma equipe que precisa estar alerta. E eu acho que você cria esse senso de alerta jogando como a equipe está jogando, com muita intensidade, deixando seus titulares rodar o máximo de tempo possível, isso também é importante. Então, é muito bom a gente ver que o time está preocupado com isso e está jogando o melhor futebol americano que pode jogar. Nesse momento, para mim, é o melhor futebol americano que a gente está vendo na BFA. Eu acho que o Mariners e Spectros, mais uma vez, estão muito por ali. Eu acho que esse Hornets tem potencial para também a gente estar nessa discussão. Mas eu acho que o que o Tritões está fazendo desde o primeiro jogo, né, é algo bem, bem impressionante da gente se ver. Do Caucaia-Sabres, não tem muito o que a gente falar. Eu sei que, assim, eu não quero ficar chovendo no molhado, mas é uma equipe que não está nesse mesmo páreo que as outras nesse momento. É uma equipe que decidiu entrar na BFA, a primeira competição primeira BFA da equipe. Tá sofrendo aí essas dores de crescimento. A gente tá vendo que o time tá tentando mudar, o time tá ficando mais disciplinado, cometendo menos faltas. Isso tudo são aspectos positivos quando a gente for olhar pro ano que vem, quando o time for avaliar a participação da BFA do ano que vem, ou de uma Copa Nordeste no começo do ano que vem. Mas não é um time que tá jogando bem. É um time que conta com 2 americanos, mas que você não vê impacto deles no jogo, nem do Prince, nem do outro jogador, me fugiu o nome dele agora. Acho que é Sean Root, se eu não estou enganado, é ele mesmo. Mas até o final da BFA, é uma equipe que não vai para os playoffs, pela campanha que já tem, mas é uma equipe que vai ficar ali brigando para pontuar um pouquinho, para conseguir segurar algumas coisas, e que vai ter que tomar essa BFA até o final como um aprendizado para o ano que vem. Não acredito e não vejo esse Caucaia-Sabres vencendo jogos ainda nessa fase de grupos, mas é um time que pode tirar o máximo dessas partidas com aprendizado, reduzindo faltas, tentando ali aplicar essas mudanças de uma forma positiva, ver o que funciona, ver o que não funciona, entender os principais pontos que essa comissão pode melhorar para o próximo ano. Então, eu entendo que é um time que é muito novo, eu entendo que é um time que vai realmente sofrer muito nesses jogos, mas tem que aprender com essas derrotas. É aquele velho ditado de jogador, né? Você aprende mais quando você perde do que quando você ganha. Isso é verdade. Mas você tem que realmente aprender. Você tem que realmente entender que não é um americano ou 2 que vai melhorar o seu time da noite pro dia. Não é uma mudança ou outra. Você tem que formar uma comissão técnica boa. Você tem que entender a realidade do seu time. Você tem que estabelecer planos de jogo. Então, assim, é um aprendizado que o Caucaia-Sabres tem até o final da BFA para fazer, para trazer pro ano que vem.
né? Isso se o time for para a Copa Nordeste, isso se o time for direto só para a BFA no ano que vem. Para fechar a BFA, a gente teve União da Serra 12 e Santa Maria Soldiers 14. Outro jogo que me surpreendeu muito dessa Conferência Sul, como eu disse antes da rodada, na prévia. Eu achava que era o jogo para Santa Maria, de repente, vamos nos impor, vamos mostrar por que as pessoas achavam que a gente era candidato ao título antes da competição começar, e não foi isso que aconteceu. A gente viu mais uma vez um Santa Maria estranho em campo. Eu falo que parece que não é o mesmo time que a gente viu no Campeonato Gaúcho, e aí entra-se numa discussão do o peso que a gente dá aos estaduais versus o que é realmente na hora que chega no Nacional. Porque a equipe estava jogando bem contra times que não eram tão bons e tudo mais. Eu entendo tudo isso. A gente avalia sempre com o que a gente vê em campo, né? Mas a queda do Santa Maria Soldiers do Gauchão para a BFA é gritante, né? Uma equipe que eu até coloquei, não é o time, não parece o mesmo time do primeiro semestre, né? O Douglas conseguiu ter uma partida ali onde ele controlou bem as ações. As 2 interceptações, na minha opinião, foram 100% mérito da defesa do União da Serra, que realmente trouxe um plano de jogo com 3 caras na linha defensiva. Vamos nos ajustar ao que o adversário quer fazer. Sucessivamente, Santa Maria correu melhor com a bola nesse jogo, mas não o suficiente para implementar esse jogo terrestre que fosse dominante na partida. Então, a defesa do União apostou nisso, teve sucesso porque teve 2 interceptações, deu chances para o seu ataque vencer o jogo, mas a defesa dos Soldiers conseguiu segurar, né? Se tem alguma coisa positiva para a gente olhar dessa equipe de Santa Maria, né, é o Pipe, né, que teve mais uma vez um touchdown, é um cara que está aparecendo bem durante todo esse jogo, mas o ataque dos Soldiers ficou limitado ali a 71 jardas aéreas e 93 jardas terrestres, né? Como eu disse, né, conseguiu tirar mais proveito disso, uma vez que o União estava jogando com uma formação de 3 jogadores de linha defensiva. O Special Team venceu o jogo, também essa é uma outra anotação que eu tenho aqui. Obviamente, a questão dos erros de extra point do União no primeiro touchdown tiveram um peso. A não conversão de 2 pontos também teve um peso. E os 2 field goals que a equipe errou no final também foram importantes. Por mais que a defesa de Santa Maria não tenha necessariamente feito um bloqueio e tudo mais, é uma vitória para os Special Teams, porque quando o time foi colocado na situação, o time converteu e conseguiu ganhar. Falando agora do União da Serra, muito mérito para essa equipe do União, porque assim, realmente pegou um jogo onde não era favorito e fez um jogo de igual para igual. Era um jogo que o União da Serra poderia ter vencido, sim. Eu acho que, mais uma vez, olhando para quando eu falei do Calcaia Sabres, quando você tem um ataque montado e ele não está rodando, o que você tem que fazer? Você tem que fazer alterações, criar variações, criar um plano diferente para que você tire o melhor dos seus caras. Se o Dominic White não está funcionando com os passes médios e longos, o que eu vou fazer com ele? Ele sendo um cara que traz a versatilidade. Eu vou desenhar muita read option, eu vou desenhar muito speed option, eu vou desenhar muito conceito de passe curto com meus running backs, meus receivers em passes mais curtos, onde você vai conseguindo criar essa sina com o Dominic White e eventualmente você pendura a bola. Teve 2 situações em que a equipe conseguiu fazer isso e se colocar numa boa situação de campo. Então o União mostrou uma melhora muito grande na sua defesa, em adaptar ao jogo que o Soldiers trouxe, mas no seu ataque eu vi uma melhora ainda maior, porque realmente pegou e falou, eu tenho esse jogador que pode fazer isso daqui. Então eu vou tentar me ajustar para que eu consiga trabalhar da melhor forma possível e tentar ganhar o jogo. E eu acho que tem muito, muito mérito para esse jogo, né? O Dominic White teve 83 jardas correndo, né? 7,5 por carregada. A defesa achou formas de parar ali o ataque dos Soldiers. O jogo terrestre acabou sendo o ponto em questão, né? 4,8 por carregada que a defesa cedeu. Mas é o preço que se paga quando você quer jogar com 3 DLs. Você abre mais espaços ali para o adversário conseguir correr com a bola. Um jogo que foi bem truncado também, né? Eu achei que mais uma vez, jogo do Sul, né, onde as equipes fazem esse jogo físico e truncado, mas o União poderia ter vencido esse jogo sim, seria uma surpresa para mim, mas olhando para essa equipe de Santa Maria, mesmo com a campanha de 2-1, eu acho que está sendo uma das maiores decepções nesse momento, pela forma que está jogando, né? Uma coisa seria estar esse 2-1 em jogos que fossem muito pegados, que o União estivesse trazendo muito mais, que o jogo do Estepos tivesse trazido muito mais, mas não é o caso. A gente está vendo um Santa Maria que não está conseguindo performar.
né? Na derrota contra o Rex, por exemplo, a defesa estava fazendo um jogo bom, estava conseguindo forçar paradas, o ataque teve um momento ou outro, mas quando apertou não entregou. Nesses jogos, a experiência fez valer para essas vitórias, né? Mas eu não sei se essa equipe venceu o Almirantes, eu não sei se essa equipe venceu o Rex se enfrentar de novo, eu não sei nem se ganha do União se enfrentar de novo. Então, é uma equipe que tem jogadores experientes e veteranos para sentar e falar, não, pô, a gente tem que melhorar, a gente tem que se ajustar. Resta saber se vai conseguir fazer isso e se essa comissão vai conseguir trabalhar dessa forma. Passando agora para os jogos do Brasileirão, né? Vamos falar aí do Brasileirão, né? Campeonato organizado pela CBFA. Tivemos diversos jogos nesse final de semana. Vou falar rapidamente para a gente começar de Macaé Oilers 12 Tigres 0, né? Jogo que foi encerrado ali após o segundo quarto, né? Por uma questão de problema de ambulância. É um jogo que acaba não tendo muito do que a gente possa falar, porque ele não foi completo, né? E assim, é sempre uma sensação ruim quando o jogo acaba dessa forma. Mas o Macaé Oilers vence seu segundo jogo. Depende só de si agora dentro do grupo para ser o líder isolado, né? Porque tem mais 2 jogos a cumprir, né? E tem já uma vitória contra cada um dos 2 times. Mas vai ter que jogar fora de casa, né? Agora contra o Tigres, teoricamente, esse jogo da volta. E minhas anotações são básicas, né? O Lucas, o quarterback do Macaé, tava esquentando, teve um passe para touchdown, tava se soltando, mas acabou se lesionando. A lesão dele, inclusive, foi a que paralisou a partida, né? A defesa do Oilers cometeu algumas faltinhas ali que deram segunda chance ao Tigres, mas roubou a bola ali nos momentos finais do segundo quarto, então conseguiu anular bem o ataque do Tigres. Ataque esse que estava passando a bola de uma forma interessante. Ter um quarterback ali que consegue se movimentar e estender jogadas é muito bom para essa equipe do Tigres, mas estava faltando ritmo naquele primeiro tempo pro ataque. A defesa tava ali, é o que eu falo, parecia um jogo que as equipes ainda estavam meio que se esquentando, entendendo melhor como tudo ia funcionar, né? Então fica esse sentimento de estranho para esse jogo, né? Muito ruim que o jogo tenha acabado dessa forma, né? A gente lembra do jogo da Taça Brasil que acabou ali no meio do segundo quarto por conta de uma confusão. Esse caso é diferente, né? A gente tá falando por conta de saída de ambulância e tudo mais, mas mesmo assim é uma forma muito frustrante de um jogo acabar. Mas o Oilers fica aí agora com essa campanha 2-0. Vamos ver o que vai ser do Lucas, né? Torcemos para que não tenha sido uma lesão séria e que ele possa voltar, mas caso ele não volte, qual vai ser a resposta da equipe do Oilers, né? A equipe improvisou nos momentos finais ali um wide receiver, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas eu lembrei que ele estava sendo chamado de Julio Jones. E vamos ver qual que vai ser o plano B caso o Lucas não possa voltar. Passando agora para Vikings 35, Piracicaba Kenny Cutter 0. Primeira vitória da equipe do ABC em competições nacionais, né? Então, parabéns antes de tudo para a equipe do Vikings. Estava lá no sábado para conferir esse jogo, o jogo que rolou lá no centro de treinamento Touchdown. A primeira pergunta de todas foi respondida, né? Hamel é o quarterback titular dessa equipe. Acho que realmente era uma questão de ele voltar e se adaptar ao elenco para ele tomar essa vaga de titular de volta. O Wilson entrou ali no final, mas sentiu uma lesão na perna, então talvez ele ainda não esteja 100% da lesão que ele teve na semana da estreia contra o Ocelotes. A equipe venceu o seu primeiro jogo na temporada, né? Vale lembrar que o Vikings foi 0-4 na SPFL e finalmente conseguiu implementar aquilo que queria, que é um ataque rápido, com running back jogando muito mais por fora, né? Tentando jogar em espaço, usando a sua linha ofensiva também em situações de screen, de passes mais curtos, porque não é uma equipe que vai conseguir ser física. Neste momento não é a proposta. Então, usar de velocidade, fazer todo mundo colocar a mão na bola o mais cedo possível e produzir com as próprias pernas. A gente teve 2 touchdowns do Fanasca, né, que fez a transição para slot receiver, segundo ele mesmo disse em entrevista que está aqui no YouTube. Acho que é uma transição interessante. Olhando para esse backfield, talvez seja uma decisão correta. Tem outros caras ali também que conseguem produzir. E o Fanasca traz um elemento também de ser um cara pequeno, rápido, que vai produzir. Poderia ter tido 3 touchdowns, teve um drop ali que ele estava virando já para correr para endzone antes de firmar a bola e acabou tendo esse drop. Mas o destaque, mais uma vez, para o Vikings vai para essa defesa, né? Apesar de ter dado um campo inteiro de faltas para o Piracicaba Kenny Cutters no quarto período, subiu a parede e não deixou o Cutters pontuar. No primeiro quarto ao segundo quarto, quando o Cutter chegou na goal line, forçou sacks, forçou paradas, não deixou o adversário pontuar. Então, assim como no jogo do Ocelote, só que de uma forma ainda melhor. É uma defesa que está fazendo um grande trabalho, é uma defesa que está melhorando jogo após jogo,
Mas tem que ter atenção com essas faltas. Outras equipes vão capitalizar, vão te punir e vão conseguir fazer pontos se você cometer esses erros. Um destaque muito especial para esse jogo, que eu até peço desculpas, né, como alguém que assiste todos os jogos, nunca tinha reparado muito no Álvaro, né, o camisa 25, que foi o craque da defesa para o Brasileirão, que teve um jogo muito bom, cara, muito bom, jogando ali como nickelback, né, um cara que só faltou interceptação para o jogo dele ser perfeito, mas um cara que estava dividindo todas as bolas, estava brigando bastante, estava em todas as jogadas, e um cara que apareceu muito, muito bem para esse jogo. Né? A secundária apareceu muito bem, né? Teve uma interceptação que foi anulada, mas eu acho que o destaque fica para ele por ter sido um cara que a bola na direção dele parecia que era mais fácil ser interceptada do que ser um passe completo. Então, um jogador aí que acho que merece um destaque interessante. Da equipe do Kenny Cutters, né? Assim, resolveu um dos problemas, que eram os bad snaps. Tiveram alguns um pouquinho mais altos, mas o Iago conseguiu evitar que fossem bad snaps. Mas, mais uma vez, um ataque que não ritmou. O jogo terrestre não apareceu. O Iago teve ali altos e baixos com seus recebedores. Conseguiu conectar alguns passes longos, não é verdade? Mas, diferente do jogo do Goianiense, essas poucas jogadas explosivas pelo ar não resultaram em pontos, né? O Iago, como eu disse no último jogo, né? Você mata e morre por essas jogadas explosivas do Iago, mas você precisa que o backfield acompanhe, você precisa ter um pouco mais de ritmo nesse ataque para que você possa capitalizar o máximo possível. A defesa sofreu com o estilo de jogo do Vikings, eu acho que essa é a verdade. Era um estilo muito diferente do que o Goianiense tinha entregado no primeiro jogo, né? Que era um jogo mais pelo meio, um jogo mais físico mesmo, um jogo mais de pancada, e que era um adversário que quis passar mais a bola de forma mais curta, né? Corria mais em campo aberto com caras talvez um pouco mais rápidos. Então, foi uma equipe que foi se ajustando. No segundo tempo conseguiu entender um pouco mais, mas de maneira geral não conseguiu parar o ataque do Vikings como um todo, né? E se colocou numa situação bem complicada, olhando agora para um cenário de playoffs, né? Porque os outros dois jogos que ainda restam são Ocelotes e Sorocaba Vipers, duas equipes que são melhores que o Cutters nesse momento. Então o Cutters aí tá numa situação bem complicada para tentar ficar de repente com uma das vagas de segundo lugar na D2. Passando agora para Caraguá Ghost Ship 7 e Assis Captain 0, né? A estreia do Assis na competição, Caraguá Ghost Ship fazendo seu segundo jogo, seu primeiro jogo em casa. Um jogo muito amarrado, muitas faltas nesse jogo. Alguns jogadores de ambas as equipes vieram falar comigo, né, sobre o aspecto de faltas, de arbitragem, isso e aquilo. E, gente, as faltas elas acontecem, faz parte do jogo, é responsabilidade dos jogadores e da comissão conseguir minimizar isso. Eu acho que é muito importante que a gente exponha quando a gente interpreta que existam erros de arbitragem, né? Falando aqui por São Paulo, por exemplo, existe até um canal de comunicação onde a APAEFA conversa com times e jogadores para tentar explicar sempre o que acontece em todos os jogos. Então, eu sempre recomendo que jogadores e dirigentes procurem a APAEFA, no caso de São Paulo, obviamente, mas que os outros estados, quem pode estar assistindo, procure também os árbitros da sua região, procure, de repente, outras pessoas que falam sobre o assunto, né? A gente tem páginas voltadas para isso, né? A gente tem especialistas de arbitragem aí também ganhando muito espaço, né? Então, não faltam oportunidades de se questionar. Eu acho que é importante questionar para que a gente possa expor quando existam erros, para que a gente possa trabalhar e reduzir. E falando nisso, eu vou trazer uma coisa que me incomoda um pouco nesse time do Caraguá Ghost Ship, apesar da vitória. Antes de tudo, parabéns pela vitória do Caraguá Ghost Ship, primeira vitória da equipe em nacionais, né? Touchdown numa pick six do Shotinho, né? Onde um jogo que o ataque produziu muito menos do que na estreia. Nem o Eric, nem o Thor conseguiram ter ritmo, né? Cada um sofreu uma interceptação. O jogo terrestre também fluiu bem pouco. Foi um ataque que não conseguiu produziu menos do que produziu contra o Bristol, né? Então, eu acho que é um ataque que ainda está muito em desenvolvimento e a troca dos quarterbacks também tem um peso nessa transição, né? Mas o que eu queria falar dessa equipe do Caraguá é que eu tenho esse sentimento, vendo os vídeos, né? Que é um time que acaba se preocupando demais com esse aspecto de arbitragem. Sabe, é um time que toda hora a gente tá vendo faltas de conduta antidesportiva, faltas por reclamação. O Shotinho foi, se eu não estou enganado, inclusive a ejeção dele foi por uma segunda antidesportiva. Então, mais uma vez, você tem que ter calma
para você não sofrer essas faltas. Existem N problemas que a gente pode levantar e falar e discutir em todos os jogos. Mas você tem que ter calma, você tem que aprender a hora também de repente tentar questionar, tentar levantar ali alguma discussão, porque mesmo que seja uma situação em que a arbitragem tenha errado, a forma de você tentar abordar isso pode render uma falta pessoal, pode dar mais 15 jardas de penalidade pro outro time. Então, eu sinto um pouco desse nervoso desse time de Caraguá ainda. Eu acho que, como eu disse, é um time que tá se moldando mais esse ano do que a gente viu ano passado, e esse molde está vindo com vitórias, inclusive agora no Brasileirão, mas é um time que tem que se preocupar um pouco menos com isso, se preocupar em focar um pouco mais no jogo, tentar tirar um pouco desse nervosismo para as próximas partidas, para que consiga jogar melhor. Falando da defesa, né? A defesa viu um Assis ter mais volume de ataque, né? Falando também um pouquinho desse ataque comandado pelo Thiago. O ataque de Assis teve mais volume, conseguiu correr um pouco melhor, passar um pouco melhor do que o ataque do Caraguá, mas a defesa apareceu nas horas certas, né? O Chatinho teve a pick six, o Chatinho teve a interceptação que selou a vitória. Então, é uma defesa que apareceu na hora certa, a Lud conseguiu achar os ajustes ali depois do jogo do Bristol Baggies para mais uma vez ser aquela defesa que até dá um espaço, mas na hora consegue puxar para trás o adversário e não permite pontuação. O Assis acabou perdendo ali um touchdown por uma falta também na jogada, então analisar um pouco mais essas faltas também. A equipe teve ali algumas situações de faltas um pouco que atrapalharam bastante, né? Teve o jogador ejetado também numa situação, mas a defesa do Assis também tem que ser bem elogiada, né? A equipe teve ali o Bravo com 2 interceptações, onde ele jogando como safety. Para mim, ele leu perfeitamente os 2 quarterbacks antes de atacar a bola, e tem muito mérito para a equipe do Assis nesse momento. Assim como foi a eliminação da equipe na Pick Six, é muito ruim você ser eliminado sabendo que seu ataque está produzindo mais, sabendo que você está com mais volume de jogo, mas você tem que transformar esse volume em pontos, né? Então o Assis aí vai ter mais 3 jogos pela frente, 3 jogos complicados, né? Bristol, Avengers e Spartans, mas são jogos aí onde a equipe pode tentar finalizar mais essas campanhas, reduzir essas faltinhas e de repente ele conseguir uma vitória ou conseguir fazer jogos bons, né? Porque vai encarar 3 adversários aí bem experientes e bem qualificados dentro da D2. Indo agora para D1, né? A gente teve 4 jogos nesse final de semana da D1. Vamos começar falando de HP Football 0, Brown Spider 7, né? O jogo que foi adiado por conta das chuvas, né? Então as 2 equipes aí vieram para campo no domingo passado. Um jogo muito amarrado, né? As 2 equipes cometendo erros de bad snap, né? Os 2 lados da bola errando bastante com isso. O ataque do Brown Spiders, o Julian não teve um jogo bom passando a bola, né? Assim, situações bem pontuais onde conseguiu conectar algumas coisas e muitas jogadas explosivas sendo anuladas por faltas, né? Teve uma corrida do Fuji, teve uma outra situação, acho que foi um TD do Bambrila, se eu não estou enganado, que foi anulado por conta de falta. Se não foi um TD, foi uma jogada bem longa. Então a equipe precisa tomar esses cuidados, né? Porque foi um jogo muito amarrado, foi um 7-0 onde você pontuou num fake punch, inclusive ótimo trabalho dos special teams para conseguir essa façanha, né? Teve muito espaço e encaixou os bloqueios que precisava para pontuar, mas mais uma vez o fator diferencial para o Brown Spiders foi a sua defesa. A defesa que não deu espaço para o que o HP quis fazer com seus 2 quarterbacks que rodou durante a partida. Foi uma defesa que capitalizou muito bem, conseguiu ali forçar muitos erros, e no único momento em que o HP se colocou no campo de ataque, em que se colocou próximo da red zone, teve 2 sacks cruciais para tirar a equipe de zona de pontuação, deu uma tentativa de field goal que não deu em nada. Então é muito mérito para essa defesa, que foi o diferencial também na semifinal do Paranaense, né? Mas outros pontos para a gente olhar, né, dessa equipe do Brown Spiders. O Dez, né, o running back americano, que estava machucado, então a gente vai começar a ver ele um pouco mais agora. Particularmente, o estilo dele de jogo não pareceu ser um cara tanto para você tentar correr pelo meio, parece ser um cara mais de você tentar essas corridas por fora, talvez uns passes curtos. A equipe pode explorar mais. A gente viu esses motions, jet sweeps ali, o Bambrila foi o principal jogador sendo acionado nessas situações, mas você pode de repente utilizar o 10 nessas situações. O jogo aéreo, mais uma vez, muito abaixo do Julian. Os bad snaps atrapalharam muitas jogadas, isso é óbvio, atrapalharam campanhas. Então, uma vez que você corrigir esse problema, você pode olhar para outros detalhes, mas foi uma equipe que eu esperava um pouco mais, principalmente pelas saídas do HP, né? A gente sabe que o HP perdeu ali, não só o Kudeba, mas perdeu outros jogadores também nesse processo pós-paranaense.
E falando da equipe do HP, né? A equipe rodou 2 quarterbacks ali. Os dois têm estilos bem diferentes. Eu não lembro o nome do que começou o jogo, mas o segundo tempo, se não me engano, era o Vidal. Né, o Vidal é o cara que traz ali um pouco do corredor, um pouco do passador. O quarterback que jogou no primeiro tempo era mais o passador, era o pocket passer, mas a equipe não conseguiu se estabelecer com nenhum deles. Né? Os dois sofreram interceptações. O ataque realmente penou bastante ali para ter algumas corridas, para ter um passe ou outro. Então é uma equipe que vai ter que olhar para o ataque e se desenvolver mais uma vez depois de todas as mudanças que teve no primeiro semestre. E a defesa, ela literalmente fez tudo o que pôde, né, para evitar pontuações do adversário. Mas na situação de special team, faltou ali de repente um pouquinho de atenção naquela situação para conseguir ali matar a jogada mais cedo. É óbvio que é muito difícil a gente cobrar jogos perfeitos, né? Mas a defesa fez tudo o que pôde, conseguiu anular o Brian Spiders da melhor forma possível. Esse detalhe foi o diferencial para a vitória, né? Então é um mix de responsabilidade de special teams e de defesa, de entendimento de jogo também, que essa equipe tem que ter para os próximos jogos. Continuando no grupo A, a gente teve a vitória do Curitiba Crocodiles sobre o Corinthians Steamrollers por 44-7, né? Vitória do favorito à competição, Curitiba Crocodiles, né? A equipe estreou em casa, né? Fez um jogo ali no sábado à noite no Croc Stadium, né? Jogo que foi transmitido no canal Gold, inclusive. Uma audiência muito bacana durante toda a partida. A equipe do Croco confirmou o Lucas Mendes como titular, né? O Adam tinha conversado comigo antes do jogo, tinha falado que o Lucas Mendes seria o titular em primeiro momento. Que a equipe ainda pode trazer um outro cara, pode não trazer. Fiz até um vídeo falando um pouco mais sobre isso no domingo mesmo, onde acho que ele trouxe realmente tudo que esse ataque precisa para levar o time longe. E assim, é uma aposta muito interessante o menino de 18 anos, né? Teve ali quase 200 jardas, 3 passes para touchdown. Mas falando um pouquinho de outro aspecto desse jogo muito importante, né? A defesa da equipe do Curitiba Crocodiles, né? Teve uma interceptação na primeira jogada, né, com o Road, né, o americano que chegou ali para essa secundária. Primeiro snap dele com a equipe foi a interceptação. Foram 4 turnovers forçados, menos de 30 jardas cedidas ou 30 jardas negativas, agora minha anotação pode estar confusa, e 2 touchdowns. Né, teve ali um bad snap que a equipe recuperou e levou para a endzone, também o bad snap do punch, que eu acredito para a defesa, né, apesar de ser um TD de special team. E apesar de um começo, né, o primeiro quarto bem parelho, bem apertado, a defesa do Steam conseguiu ali forçar algumas paradas, o jogo foi se desenrolando e a equipe matou o jogo no segundo quarto, né, quando estabeleceu o 28-0. Né. O jogo corrido, olhando para o ataque, né, bem estabelecido, 200 jardas, 8.4 por carregada, mais uma vez um backfield que já cansou de se provar. Né, e mesmo sem o Nazgûl, ainda tem muita potência ali com o Santucci, com os outros caras ali no backfield, então deve ser o carro-chefe, inclusive. Não acho que a equipe vai fazer o Lucas passar aí 30 vezes por partida. Acho que o jogo terrestre já era a cara desse time, vai continuar sendo a cara desse time. Eu senti um pouco de dificuldades em terceiras descidas, né? 4 conversões de 13 tentadas em terceiras descidas. É um ponto de atenção, porque nesse jogo do Steam não fez falta, pode fazer mais pra frente. Então, de repente, entender melhor ali se eram terceiras descidas muito longas ou o que o time poderia ter feito ali para se ajustar nessas terceiras descidas. E também o aspecto de faltas, né? Foram 140 jardas em faltas, em 12 faltas cometidas. Então, o time que tem que ficar um pouco mais atento a esses detalhes que, quando a gente olha para um 44-7, não interferiram no resultado final, mas numa semifinal, num jogo de playoff, numa final, em jogos mais apertados que seu adversário te surpreenda, isso pode fazer diferença. Olhando para o Corinthians Steamrollers, o ataque não apareceu para o jogo, né? O Lee, com uma partida de só 13 jardas, o Lee realmente não está num ano bom, né? Ano passado o Matheus trouxe um ataque muito diferente, o Lee reassumiu esse ano com a saída do Matheus e não está conseguindo realmente mover o time. Eu sempre falava que o time não perdia nem ganhava por conta do Lee em 2019, né, quando ele foi a primeira temporada dele no Brasil, mas em 2023 ele não está conseguindo performar, né, a linha ofensiva também não está jogando bem para que o jogo terrestre possa se apoiar um pouco mais nisso. Encarou uma defesa que parecia pronta para tudo que o Steam tentou fazer, né, de jogadas diferentes com o Camara, ou tudo que tentava fazer um pouco diferente em screens, né, em running back screens com o Ferrari. Algumas situações ali que até parecia que ia conseguir encaixar, mas não ritmava, né, para manter uma identidade em campo. O único TD veio no retorno do Camara, né, o Camara
é uma das revelações dessa temporada. Mais um ano que o Corinthians Steamrollers traz ali um running back que ninguém conhecia, né, vamos dizer assim, e que acaba se destacando, acaba sendo explosivo e acaba sendo impactante para esse elenco, né? E conseguiu aí, com esse touchdown, mostrar mais uma vez o que a gente já está falando desde o começo de março, né? De tudo que ele pode fazer. A defesa, né? Como eu falei, é uma defesa que começou bem, conseguiu forçar alguns erros no começo, conseguiu ali atrapalhar o Lucas, né? A gente viu um pouco mais de pressão também para de repente tentar afobar ele um pouco mais, mas a defesa foi sofrendo fisicamente com o passar do jogo, o ataque não ficava em campo, então a defesa ficava mais cansada, também é uma situação muito complicada para a equipe do Corinthians. O Special Team teve altos e baixos, porque teve o touchdown, mas aí teve o aspecto do fumble, do bad snap no punch, teve um fumble no início do terceiro quarto ali com os Special Teams, então é uma equipe que vai ter que trabalhar, vai ter que se ajustar, e eu até dei uma olhada aqui, e nessa última anotação que eu deixei, que vai ter uma missão muito dura nos outros 3 jogos, né? Porque assim, o jogo intergrupos do Steam é o Gama, lá no Distrito Federal, e joga em casa contra a HP e Brown Spiders, né? Então assim, olhando para esse grupo A, a gente tem o Steamrollers num cenário onde esse time pode vencer os 2 jogos do seu grupo. Eu acho que o time tem potencial para vencer o HP, e o ataque, se conseguir melhorar, pode fazer um jogo bom contra o Brown Spiders. Porque o Brown Spiders é mais físico, mas o Corinthians tem um estilo diferente do que os times jogam no Sul. Então pode ser uma surpresa aí. O jogo do Gama vai ser um jogo complicado, porque tem o aspecto da viagem, e o Gama tem um time que de repente pode controlar um pouco mais as ações, uma vez que o quarterback novo, o Ashley, ele consiga ali, controlar mais, entender mais o que é o ataque, né? Foi um time que, eu vou falar daqui a pouco, né? Mas que foi se ajustando ao jogo do Rhinos com o passar da partida. Então é um Steamrollers que eu ainda acho que pode brigar por um segundo lugar nesse grupo, lembrando que primeiro e segundo se classificam para os playoffs, mas vai ter que ter um próximo passo aí nesse ataque para conseguir alguma coisa, né? Indo agora para Guarulhos Rhinos 39 e Gama LR 3, né, a gente teve aí a estreia das 2 equipes, né, jogo válido pelo grupo C, e a gente teve um Guarulhos Rhinos que teve um primeiro tempo muito explosivo. A gente viu o Catulo ali passar para 6 passes para touchdown nessa partida, 5 desses passes sendo no primeiro tempo. Um time que trouxe a proposta aérea, que a gente já sabe, um time que teoricamente está com todo mundo saudável agora. A gente teve 2 touchdowns do Ceia, 2 touchdowns do Jesus e um touchdown do Aires, né, que foi integrado ao elenco do Brasileirão, assim como foi no ano passado, né? O jogo aéreo foi predominante em 99,9% dos snaps. A gente viu o Geraldini ali, que jogou como receiver no Academy no primeiro semestre no backfield, mas fazendo muito mais rota, carregando ali, acho que ele teve 3 carregadas o jogo inteiro. As chegadas do Academy somaram bastante, né? Não só pelo TD do Aires, mas eu acho que o time consegue rodar mais na defesa, consegue ter uma linha ofensiva ali também que você tem uma peça de reposição ou outra, você tem mais recebedores também para rodar em situações diferentes, você tem um backfield ali que você vai ter o GG, que você pode de repente colocar em partidas que você queira correr mais com a bola. Então, são 2 elencos que viraram um só, né? Pensando que eram o Rhinos Academy e o Rhinos principal, que formam uma equipe muito forte. A defesa teve uma partida muito boa, encarou um ataque que literalmente não sabia o que esperar, um quarterback que não estava nos planos, né, que foi a chegada do Ashley Bailey, né, um cara muito legal também, inclusive, né, conversei com ele ali entrevistando pós-jogo, um cara bem bacana, chegou ao Brasil um dia antes do jogo, então é um cara que foi apresentado ao time ali basicamente na hora que o jogo ia começar, e a gente sabe que isso aqui não funciona tanto no Brasil, especialmente contra uma defesa como a do Rhinos, que joga nesse 3-4 e marca muito bem os quarterbacks que correm com a bola. Um jogo muito bom da defesa como um todo, forçou turnovers. O Vinão com uma partida também muito boa, do camisa número 5, é um cara que tá chamando muita atenção. É um linebacker com corpo de DT, né, e velocidade de DB, parece. É um cara muito rápido pro tamanho dele. E que conseguiu criar muito impacto, né, no jogo como um todo. Eu acho que, né, existem 2 pontinhos de atenção para essa equipe do Rhinos, para não falar que foi tudo perfeito. No segundo tempo, o ataque caiu muito. Foram 2 turnovers, né, um num fumble ali que o Ceia sofreu, um outro com fumble no backfield. E o ataque deu uma engasgada, deu uma enterrada no segundo tempo. No final do jogo, conseguiu um último touchdown ali para decretar a vitória, mas é um ponto de atenção, porque o Gama
tava falando muito isso entre eles ali no final do jogo, né? A gente foi se ajustando, a gente entendeu o que eles queriam fazer e conseguiu adaptar e parar. Então, de repente, entender as propostas que dá para fazer, o que pode mudar, variar, mesmo quando tá dando certo, para que você consiga sempre surpreender o adversário. E um outro ponto foram só alguns extra points perdidos, né? Mais uma vez, nesse jogo não afeta, em outros jogos pode afetar. Então, é uma situação para a equipe ficar um pouco mais de olho, né? Olhando para o Gama, né? O Gama LR, equipe estreou em 2023, não tinha jogado até agora. Claramente faltava ritmo para o ataque, né? Por não ter não ter o ritmo de jogo. Tinha um aspecto do quarterback, onde você tem um cara que tinha acabado de chegar no Brasil, literalmente, não tinha feito um treino com seus recebedores. Então, obviamente, os passes não saíram tão bons, né? Teve algumas situações que ele conseguiu conectar, né? Alguns passes curtos que a equipe conseguiu fazer algumas coisas, né? O B1 e o Lomeu foram os caras que mais apareceram nesse aspecto. A equipe, no segundo tempo, foi se achando um pouco mais correndo com a bola, mas aí você tinha que correr atrás do placar, né? E correr com a bola é bom, porque gasta mais relógio para quem tá ganhando. Mas eu acho que faltou muito ritmo, né? E é uma coisa que é chovendo molhado, mas é verdade. Se você quer trazer esses caras, tem que trazer mais cedo, tem que colocar esses caras para treinar com o seu elenco antes, tem que realmente criar uma conexão, porque ainda mais num campeonato de nível nacional, nenhuma defesa é boba, nenhuma defesa no Brasil hoje em dia, que tá jogando no nacional, nenhuma defesa eu acho que vai ter um cara assim que vai chegar do nada e vai mudar completamente, né? Só se for um cara realmente muito acima da média, né? A defesa, como eu disse, né, no primeiro tempo sofreu bastante com o jogo terrestre do Rhinos, com o jogo aéreo do Rhinos, não estava conseguindo se achar, pegou muitos campos curtos também para trabalhar por conta de erros de special team, mas conseguiu uma parada ali na goal line no primeiro quarto, no segundo tempo foi se ajustando, roubou a bola, não permitiu que o Rhinos corresse com a bola quando tentou minimamente, então é uma defesa que terminou melhor do que começou o jogo, e sai desse jogo sabendo que pode fazer mais, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. Dos special teams, como eu disse, teve situação ali onde a equipe acabou cometendo alguns erros, né? Deu a bola ali pro Rhinos numa situação muito boa, mas o special team defensivo conseguiu bloquear alguns chutes, teve o field goal de 45 jardas com o Galo, depois ele errou um de 46, mas é uma equipe que deu essa sensação de que não necessariamente vai ser uma equipe que vai brigar por um título, mas que pode fazer jogos melhores, pode brigar um pouco mais aí dentro desse grupo C. Para fechar o nosso vídeo, temos Rio Preto Violers 31, Moura Lacerda Dragons 14. Outro jogo desse grupo dessa semana que me surpreendeu. Achei que o Dragons traria um jogo muito mais parelho, mesmo sem o Heron nessa partida, né? O Heron tá com a equipe do Caçadores. Eu esperava mais dessa equipe do Dragons, porque é uma equipe que tem muito talento, tem Klaus, tem Fumaça, tem Tortorello e Marvir no backfield, tem René, tinha peças para fazer acontecer. O Renatinho tinha jogado bem na SPFL, mas assim, um ataque que rodou muito mal. Muito mal. O Renatinho não parecia o mesmo cara do primeiro semestre. A linha ofensiva teve uma mudança na posição de center, pelo que eu fiquei sabendo, e isso acabou impactando algumas situações de snap e tudo mais. E encarou um Rio Preto Violers que, verdade seja dita, não trouxe nada de diferente, mas jogou o seu jogo de maneira, não vou dizer perfeita, mas que jogou o seu jogo e conseguiu vencer jogando o seu jogo, né? Então, assim, foi um jogo muito, realmente, que me surpreendeu dessa equipe do Dragons, né? Não era meu favorito a vencer, mas eu achei que o Dragons ia fazer um jogo mais seguro, né, para essa estreia no Brasileirão. O Special Team da equipe do Moura Lacerda, né? Teve ali seus bons momentos, né? Teve o TD de retorno do Fumaça, teve um outro retorno ali também que foi bom. Mas, assim, eu acho que acaba ficando mais por isso, né? O ataque conseguiu pontuar ali no final, mas numa campanha com algumas faltinhas do Violers que cobraram o seu preço, né? E a defesa não conseguiu parar, né? O ataque do Violers nem correndo com a bola. E a secundária teve altos e baixos, mas foram mais baixos do que altos, né? Essa é a verdade. Teve ali alguns aspectos de posses de começo de campanha muito curto, né? Que também afetam e atrapalham muito o nosso planejamento quando você está montando uma defesa. E falando do Violers, para a gente fechar o vídeo também, né? Falar da equipe que venceu o jogo, obviamente. Primeiro de tudo, o Vini sendo o running back com mais destaque, tendo mais carregadas, eu achei muito bom e muito justo. Assim como eu falei do Marquinhos, do Galo,
O Vini é um cara que a gente vê muito ativamente nos special teams, é um cara que estava tirando o máximo das carregadas que tinha no ano passado e no começo desse ano, quando estava dividindo também com outros caras. Então, é muito bom você ver o trabalho sendo reconhecido e o jogador conseguindo produzir quando é reconhecido. Foram 114 jardas terrestres, foram 2 touchdowns que a equipe teve com o Vini. Então, foi um jogo muito bom para o jogo terrestre. Riley Cooper, 187 jardas, contou com um grande jogo do Thales, que teve 144 dessas 187. Mas o Riley ainda tá... Acho que ele ainda tá esquentando um pouco mais. Eu acho que, como eu disse, né? Para mim, a mudança dele para Caravita em estilo de jogo é quase zero. Né? É um impacto muito menor do que foi na transição Code-Caravita, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas eu acho que ele ainda tá sentindo o jogo, né? Ele não se arriscou em nenhuma bola, isso é bom, não tá tentando ser herói, né? Vamos dizer assim. Então fez um jogo bom, fez um jogo sólido, perdeu alguns passes ali, mais tranquilo. Mendes conseguiu ali recuperar um passe dele que não foi o ideal, mas vai se desenvolvendo e vai esquentando com essa equipe do Vailers. A defesa de Rio Preto, mais uma partida onde foi se ajustando ao que o adversário estava querendo fazer, foi forçando o sec, foi forçando o erro, né? Grande partida do Colossus também, jogador ali do front da equipe. Então o Alarcon também jogou muito bem. Então é uma equipe que fez o seu papel, né? Foi o que eu falei, não jogou um jogo espetacular, mas não precisou de um jogo espetacular para vencer o Moura Lacerda Dragons. Então é uma equipe que jogou de forma segura, jogou de forma sólida e confirmou seu favoritismo para esse jogo e teve uma partida bem forte contra o Dragons. Né? O próximo jogo agora das equipes do Dragons, se eu não estou enganado, é o Gama. E o próximo jogo do Vailers é o Guarulhos Rhinos em Guarulhos. Então teremos um jogo muito bom entre as duas equipes. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Onde a gente vai ter duas equipes aí que estão numa rivalidade recente bem grande dentro do estado de São Paulo. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo. Foram muitos jogos para falar, então se você puder compartilhar, deixar o seu like, seu comentário, eu agradeço pra caramba. Peço desculpa, assim, em alguns momentos eu fiquei um pouco mais atrapalhado. Algumas anotações aqui eu fiz no sábado, outras no domingo, outras quando eu fui tendo tempo para conseguir criar tudo isso, mas eu queria muito entregar esse vídeo, mesmo entregando ele só na quinta-feira. Sei que não é o ideal, mas fico muito feliz por quem acompanha, por quem deixa seu comentário e com quem ajuda sempre divulgando. Tamo junto e até a próxima!